Hello there, this is David and I'm Claudio and here we are today to give you some suggestions about Speaking. Vamos falar sobre como começar a falar em inglês. Se você está começando a aprender inglês, você sabe que é importante praticar e utilizar aquilo que você está aprendendo, né? Muitos alunos passam muito tempo estudando e quando a gente vai e pergunta, e aí, está participando das aulas online, né, os group sessions, aí dizem, não estou não, porque eu fico com medo, né, de errar, fico com vergonha do que as pessoas vão pensar. Então é importante, né, o objetivo desse vídeo é te motivar e falar que assim, o segredo é errar, né? Errar faz parte do processo de aprendizado. Se você já soubesse como falar inglês, não teria que estudar. nós não estaríamos aqui também. There you go. Então, errar faz parte do processo de aprendizado. Então, temos algumas dicas para te ajudar, porque muitas vezes existem vários problemas, né? Primeiro, você não conhece as palavras que quer se expressar, né? Você quer se expressar, mas não sabe as palavras que precisa. Não tem aquelas palavras como parte do seu vocabulário ainda, então precisa aprendê-las. Ou você conhece as palavras, mas não sabe a pronúncia correta dessas palavras, né? E fica com medo de dizer algo errado. E o terceiro é que muitas vezes você vai falar com alguém e demora para sair, trava e acaba a outra pessoa se frustrando ou ficando sem paciência para conversar contigo. Então, queremos te dar algumas dicas de como superar isso. Seu Cláudio, tem alguma dica para começar aí? Bom, uma é que se você tem a timidez de falar em grupos, você pegasse um tutor, um professor particular, né, que você falasse só com ele, se abrisse mais com ele, né, para começar a pronunciar. Outra também, você pode testar a sua pronúncia, se você não quer pegar o professor, você pega seu MP3, grava lá, fala uma frase em inglês e depois bota de volta e ouve como é que está a sua pronúncia. Alright, there you go. Você estava me contando sobre uma história engraçada quando você era criança e começou a aprender inglês e ficou zangado. Ah, sim. Eu fui para os Estados Unidos quando eu tinha 3 anos de idade. Então, quando eu cheguei lá, saí para brincar com o pessoal, né? E daí eu voltei para casa bem ligeiro, meu pai e minha mãe estranharam. E eles disseram, o que tá com essa cara braba aí, que houve? Aí eu olhei para eles lá e disse, essa gurizada burra aí não sabe nem falar direito. Aí o burro era eu, né? Que estava no país deles e não estava falando a língua deles, né? Yep. Então, voltando para a questão que o Cláudio estava falando antes, sobre a questão de falar com o professor, né, é importante que você crie uma rede de pessoas com quem você pode praticar. Então pode ser um professor, alguém que pode te ajudar, ou outros colegas, outros alunos com quem você pode tirar dúvidas. Falar com pessoas que falam sua língua materna, língua portuguesa, é bom porque a pessoa pode te ajudar a tirar dúvidas, né? Você pergunta, e aí, como é que eu digo isso em inglês? E a pessoa ela já estava cometendo os mesmos erros que você, ela já pode sugerir alguma coisa, né? Mas também é importante você ter pessoas na sua rede que não falam sua língua materna, que não falam português, porque muitas vezes você está com alguém que fala português, a mesma língua que você, então é muito fácil na hora do aperto, né? Voltar e começar a falar apenas em português. Então, falar com pessoas que não falam português vai te forçar a procurar outras formas de expressar suas ideias e dizer o que você quer falar, né? Daí não tem jeito, você vai ter que colocar para fora, né? Outra coisa também é procurar falar mais para frente com pessoas nativas, né? Pessoas que falam inglês. E você pergunta, David, como é que eu vou fazer contato, falar com pessoas nativas, né? Existem várias formas. Primeiro é você pagar a pessoa, né? Como professor, tutor, para te dar aulas. Mas também você pode procurar pessoas que querem aprender português. Alguém dos Estados Unidos, Inglaterra, que quer aprender português e vocês fazerem uma troca, né? Uma mão lavando a outra. E também você pode procurar pessoas com
interesses parecidos. Por exemplo, se você gosta de tocar o violão, ou as baterias, ou jogar xadrez, você pode procurar um site, ou blog, fórum, onde tem pessoas que gostam de conversar sobre isso e falar inglês com essas pessoas. Mas aí vem a pergunta, David, aí como é que nós vamos começar a falar? O que é que eu vou dizer? Né? Então, assim, se você não souber as palavras, obviamente, vai ter que aprendê-las. Então, lembre que quando eu estava aprendendo ultimamente língua francesa, eu pensava, como é que eu vou dizer isso em francês? Né? Como é que eu vou dizer feliz aniversário para alguém que está aniversariando? Aí você tem que ir pesquisar no Google ou perguntar para alguém e tirar essas dúvidas. Já, tipo, aprender essas frases antes, aprender expressões já para poder falar. E na hora de falar, nem sempre você vai saber a pronúncia correta, mas aí na hora, como nós falamos no início, o errar faz parte do processo. Então você fala do jeito que você acha que é e a pessoa vai te corrigir, né? O que acontece na sala de aula, quando estamos com os alunos, o aluno fala algo errado, a gente corrige e aí da próxima vez o aluno já começa a falar corretamente, né? Então é importante esse processo de errar já para ser corrigido e aprender corretamente, porque nem sempre o professor sabe o que você já conhece em inglês, né? Então, através dos erros, ele vai te corrigir e poder te ajudar a melhorar o seu inglês. Às vezes, tem vários alunos na turma e alguns já sabem de algo que outro não sabe. Então, é importante que você tente falar, porque por aí o professor vai poder te orientar melhor, te dar umas dicas, corrigir pronúncia, te ensinar as palavras corretas para poder falar. E a questão das frases é interessante também, porque existe uma técnica que chama-se de filler phrases. E filler phrases é mais ou menos isso, você tem uma série de frases já prontas que você pode decorar, para na hora de falar, você já inserir antes e depois do que você tem que pensar para poder fluir melhor. Talvez não ficou bem claro, então vou tentar contar isso através de uma história. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar sobre filler phrases, decorei um bocado. Então fiquei esperando a oportunidade para usar essas frases. Então um dia eu cheguei, o professor estava na sala, eu acho que eu estava estudando mais ou menos 2 meses, então ainda sabia muito pouco, e ele me fez uma pergunta, né? Eu cheguei, cumprimentei em francês, e aí ele fez uma pergunta, então na hora de pensar em francês para formular a minha resposta, demorava muito, mas antes de parar para pensar e tudo, eu disse, né, usei algumas das frases que eu já tinha aprendido, tipo, nossa, que pergunta interessante, muito obrigado por me fazer essa pergunta. Aí eu formulei a minha resposta, dei a resposta e no final eu disse, e você, o que é que você acha sobre isso? Né? Porque eu já tinha aprendido essa frase. E ele ficou assim, todo assustado, de boca aberta, diz, nossa, onde foi que você aprendeu tudo isso? E foi super legal ver a reação dele, porque ele não esperava que eu fosse falar tudo aquilo aí. Então a única parte que eu tinha que parar para pensar um pouquinho e formular a minha frase, que foi mais demorado, foi na hora que eu dei a resposta, que respondi a sua pergunta. Mas antes e depois, já inseri 2, 3 frases, que falei rapidamente, dá a impressão que você já tem uma fluência maior, que aí a pessoa, né, não tem que esperar tanto para ouvir você falar alguma coisa. Então, uma dica interessante que você pode começar a utilizar em inglês e pensar, né? Imaginar situações em que você vai se encontrar e já aprender frases prontas que você pode utilizar nas suas conversas diárias. So, Claudia, you have any more tips? Mais alguma dica aí? Só aquela de não tenha medo de errar, né? Acho que esse aí é o mais importante. O Thomas Edison, aquele que inventou a lâmpada, ele errou dezenas e dezenas de vezes até que ele conseguiu. Então, não desista, insista. Se ele tivesse desistido, a gente estaria aqui no escuro, né? Pois é, né? Ou com as velas acesas. Light the candles. Ok, so, é isso aí. Espero que você gostou dessas dicas. Se tiver mais
perguntas ou tiver um comentário, pode deixá-lo aí com o seu feedback. Deixa uns comentários aí. E a gente se vê no próximo vídeo. So y'all have a great day. God bless and bye bye.